Sabe quando o casal fala assim, o nosso problema é que o nosso casamento caiu na rotina, a gente virou amigo. É muito curioso porque o casal quando fala isso, que virou amigo, eles estão querendo falar que ficou ruim, que perdeu a característica básica e principal, né? Aquilo que dá sentido para uma relação conjugal, né? E caíram na amizade. Mas o que é curioso é que a amizade é o elemento principal para que você tenha um casamento, uma aliança, um relacionamento conjugal saudável. Então, eu acho que o termo não é que nós viramos amigos. O termo deveria ser nós nos tornamos péssimos amigos. A gente está virando colega até o ponto de virar estranho. Porque a amizade, ela é uma das coisas mais deliciosas no casamento. É quando você aprende a rir de bobeira, é quando você aprende a se importar com o outro, é quando você conhece os limites do outro, sabe aquilo que você vai falar e que vai fazer uma boa diferença, para bem ou para mal. Daí você sabe medir suas palavras. Por quê? Porque você quer o bem do outro, entendeu? E tem uma coisa muito legal na amizade. A amizade, ela dificilmente se baseia ou se mantém ou transita no ambiente da cobrança. Normalmente a amizade, a característica mais presente na amizade é a despretensão. A gente é o que é. E tá tudo bem. E a gente muitas vezes fica um bom tempo sem falar com um amigo e quando se encontra tá tudo bem. Porque não há cobranças, não há nada que a amizade do outro me obrigue ou que a amizade do outro me deva. Não. Quando numa amizade começa a haver relação de cobrança, deixa de ser amizade, começa a ser uma outra coisa. E no casamento é a mesma coisa. Porque no casamento não deve haver um ambiente de cobrança. Não uma expectativa do que o outro tem que fazer para mim. Se deve haver algum tipo de cobrança, é daquilo que eu devo para o outro. Porque a amizade sempre pensa assim. A amizade nunca pensa, cara, eu sou amigo de fulano de tal, o que ele vai fazer por mim? Não. Primeiro que você não pensa nesses termos. Mas se você tiver que pensar, você nunca consegue pensar de lá para cá. Você sempre pensa daqui para lá. Porque há um interesse natural tão grande de agradar o outro, de fazer o outro rir, que é uma das características muito comuns na amizade. A gente, quando se encontra com um amigo, o primeiro impulso é você querer fazer o outro rir, entendeu? Ou através de uma piadinha, uma historinha, né? Esquisita, uma lembrança. Poxa, amizade é uma coisa tão linda, tão necessária, tão aderente. E eu acho que falta isso. Os casais estão esquecendo de ser amigos. Amigos a ponto de extrapolarem e viverem o melhor de um para o outro e um dentro do outro. E de aprenderem a passar os problemas juntos, as tretas juntos e algumas vezes, sim, ter algum ponto de divergência, mas não a ponto disso estragar a amizade. Até porque no casamento é quando os amigos falam: eu tô me casando com você para nunca mais perder você de mim. E eu quero ser seu amigo para sempre. Por isso eu me torno esposo, por isso eu me torno esposa. Porque a gente se reconheceu no outro. A gente
enfim encontrou um lugar onde a gente se sente a gente. Ainda que não seja a gente como a gente é mesmo, porque a gente é sempre falso, né? Não propositalmente, mas faz parte da natureza da paixão. A gente tá ali se vendendo, né? No melhor dos sentidos, de promover a nossa imagem, e a gente tá feliz com o outro, e a gente não quer que isso acabe. E a gente encontrou a felicidade, encontrou a paz, encontrou um motivo para perdoar o outro das piores coisas, porque não é assim que acontece, né? Namoro é assim, por isso que namoro é um período bom. É por isso que os casais falam assim, ai, que saudade quando a gente namorava. É porque no namoro a gente só estava querendo cuidar um do outro e ser feliz, e não deixava um problema entrar no meio, né? Cada um assumiu a sua parte da bronca e vivia bem. A gente se encontrava para ser feliz um com o outro, para desfrutar um do outro, né? Cada um tinha suas contas, seus problemas, sua casa. Cada um, depois de dar um tempo no teu encontro juntos, né? Depois cada um ia para sua casa e resolvia suas coisas. Mas quando a gente se casa, a gente acaba se esquecendo de resolver as nossas coisas. E a gente começa a colocar as nossas coisas no colo do outro. Mas tem coisas que são nossas. E é injusto colocar no colo do outro. A gente precisa continuar cuidando das nossas coisas. É claro que a gente se casa e tudo vira muito comum. E quando as coisas se tornam comuns, qual é a melhor forma? Eu decidi que não existe nada que eu vá simplesmente atribuir ao outro, no mau sentido. Se eu estiver percebendo, eu vou me comprometer a resolver aquilo, porque aquilo é meu, tal qual é do outro. E se os dois pegam para resolver, tudo se resolve. Mas se um fica empurrando para o outro, nada se resolve. Então, minha palavra nesse dia é para que você não jogue o seu egoísmo na culpa, nas costas da rotina e nem nas costas da amizade. A amizade é um negócio belo. Belo demais. Aliás, Jesus, ele traz um significado tão puro e profundo para a amizade, ao momento onde ele diz assim para os discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos. Eu chamo vocês de amigos. Porque eu dei a vocês conhecer os segredos do meu Pai. Jesus está falando o seguinte: olha, só amigos conhecem e têm acesso às coisas preciosas e íntimas que nos permeiam. Só os amigos conhecem a gente por dentro. Só os amigos sabem aquilo que é importante pra gente. E a gente só fala aquilo que é realmente importante pra gente para amigo. A amizade não tem aquele negócio que você sabe do outro porque você descobre. Você sabe que é amigo porque existem coisas que você sabe que ninguém mais sabe, porque esse amigo te contou. E quando esse amigo te contou, ele estava falando: você já não é mais um cara comum. Você não é mais um cara qualquer. Você mudou de prateleira. Você agora é meu amigo. Porque eu te falei coisas que se eu não falasse, você não saberia. Se é amizade, os casais precisam aprender a falar coisas que, se não falar, o outro não sabe. Então aprenda a conversar. Aprenda a falar da sua alma, sem acusar o outro. Fala da sua alma, das suas dores, fazendo do outro só um ouvinte. E você que está ouvindo, não se sinta acusado, se sinta privilegiado em ouvir. Se perceber que dá para cooperar, beleza. Se não dá, simplesmente acolha. Fala: poxa vida, que momento. Eu não sei como te ajudar nesse momento, mas eu te amo e conte comigo. Eu vou estar orando por você. Vamos orar agora, sabe? Se for o tempo de orar, tem tempo que é só de dar um abraço aí. Ou simplesmente ouvir e falar: o que você pretende fazer com esse sentimento? Você está me
O que você espera desse sentimento, dessa situação? De repente o autor vai falar, nada, eu só queria falar. Beleza, então. Vamos assistir alguma coisa? Uma pregação, ou um filme? Ou vamos dar uma volta no quarteirão de mão dada? Esses dias atrás eu fiz isso com a Josi. Volta e meia a gente faz isso. Fazemos com muito mais frequência. E fazemos menos. Estamos pecando nisso. Mas esses dias atrás eu falei, vamos dar uma volta no quarteirão? De mão dada. Não precisa ter dinheiro, não. O que você precisa ter de importante e de rico é o desejo de estar com o outro, de ser a melhor experiência para o outro. E nós demos as mãos e saímos para dar uma volta no quarteirão. Sentir o vento, sem um propósito de chegar a lugar nenhum, só andar. Andamos. Foi legal. Falamos de um monte de coisa. E se você perguntar para mim, o que vocês conversaram? Eu não lembro, porque não importa. É momento de jogar a conversa fora. Sabe? A gente precisa tornar a vida do outro leve. A gente precisa ressignificar nossos relacionamentos. Precisamos. E eu não ia falar sobre isso aqui não, diante do Senhor Jesus, não foi esse propósito. Mas se você precisa aprender mais sobre comunicação no relacionamento, nós temos 2 livros bem importantes. Se você quiser, faz contato com a gente manda o link para você adquire. Se você não quiser, não tem problema, não é para isso o vídeo. O vídeo é para falar de algo que brotou no meu coração e eu sei que é do Espírito Santo. Invista na amizade do seu casamento, para que você tenha a vida sexual que tanto deseja. Invista na amizade do seu casamento, para que você tenha o diálogo que tanto deseja. Invista na amizade do seu casamento, para que você respeite o seu marido e a sua esposa, como você respeita os seus amigos. Você não quer criar treta com seus amigos. Você não trata seus amigos como trata sua esposa ou sua esposa. Existe um limite invisível que a amizade estabelece que ninguém quer cruzar. Porque fere. Não é? A gente fica com dedinhos. Não com milindres, mas a gente fica com... A gente presta atenção nos limites invisíveis, né? Aquilo que comumente é chamado de ética relacional, né? A gente presta atenção para não cruzar essa linha, porque é importante. Isso nos mantém conectados, mantém tudo saudável, cada coisa no seu lugar. Porque a gente não quer que saia do seu lugar, né? A gente aprende a respeitar os espaços, as individualidades. A gente entende que não é o centro do relacionamento dos nossos amigos, que eles têm outros amigos, têm outros relacionamentos, outras amizades, têm muitas vezes outras agendas, outras coisas que vivem, que fazem. Mas muitas vezes nos casamentos a gente vai se aprisionando e vai mais prendendo o outro do que proporcionando ambientes de liberdade. A gente faz o outro se sentir mais aprisionado do que pertencido. Não é assim que funciona. Então ressignifique seu casamento pelas portas de uma amizade que traga significado para os planos, para os projetos, para a sexualidade, para a espiritualidade, para tudo. E você vai ver a graça e a glória de Deus transformando a vida de vocês. Minha oração é que essa palavra que veio do Espírito Santo, eu não ia fazer esse vídeo nessa hora,
Não ia. Eu tenho tantas outras coisas para fazer. E a hora que eu sentei para fazer isso, me subiu no coração falar sobre alguma coisa de casamento. Aliás, nem o tema eu preparei. Eu abri e falei, vou falar o que eu estou entendendo que o Espírito Santo quer que eu fale. E eu vou simplesmente abrir minha boca e falar. O Espírito Santo foi conduzindo isso. Eu não tenho medo de falar que foi Ele. Eu tenho certeza que isso vai tocar tanta gente. E minha oração é que isso transforme seu casamento, traga alento para você. Eu sei que alguns de vocês, quando assistirem isso, vão chorar, porque é o Espírito Santo falando com o teu coração. É o Espírito Santo falando, olha, eu sei que já foi diferente. E eu sei que alguns de vocês nem ainda experimentaram o que um casamento tem para dar, porque nem chegaram nesse nível. Mas esse nível existe, casamento foi feito para dar certo. Deus não estava de sacanagem com Adão quando deu a Eva. Deus não estava a fim de estragar o paraíso. Não. Deus é bom. Deus é bom. Deus nos deu um para o outro, porque Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E se Deus, na sua essência, é uma comunhão de pessoas, Ele sabe o quanto isso é bom. Ele sabe o quanto isso é perfeito. E como as coisas funcionam a partir disso. E Ele nos criou para desfrutar disso também. E por isso Ele nos dá uns para os outros. E nós precisamos aprender essa dinâmica divina de sermos melhor, plenos, a partir do outro também. A gente precisa aprender a falar coisas boas, que é uma outra característica da amizade. Dificilmente a gente gosta de falar a verdade para amigo, porque a gente tem esse papo assim, ó, amigo que é amigo, fala a verdade. Amigo que é amigo tem espaço para falar a verdade, mas amigo que é amigo, por muito tempo ele fica muito mais angustiado com as verdades que ele sabe de você do que falar as verdades que ele sabe para você. Amigo é aquele cara, na maioria das vezes, você vai saber, é assim. Ele vê você fazendo alguma palhaçada e fala, na casa dele, fala, putz, cara, fulano de tal tá fazendo palhaçada. Ele não podia fazer isso desse jeito, tal, aquela coisa toda, né? Tal, cabeçudo, pô, ele sempre dá essas ratas aí, sempre erra assim. E o cara fala porque ele fica indignado, porque ele quer ver o amigo bem. Mas ele não, na maioria das vezes, ele não tem coragem de falar, porque ele não quer magoar o amigo. A amizade é mais importante. E aí, ele fica esperando um momento onde ele é oportuno. Se aparecer um momento de modo que o outro vá receber e não vá tocar na amizade, ele fala. Se não, ele vai tentando ajudar da maneira que pode. Aí tem vezes que as coisas vão afunilando, que aí sim chega-se num momento onde ele fala, olha, cara, eu pensei muito e eu não ia falar nada, mas eu tenho que falar. E quando o amigo chega nesse ponto, não é porque o amigo está sendo lesado, porque o amigo não está dormindo, é porque o amigo está preocupado com o outro. Cara, quer definição maior para casamento do que isso? Uma boa amizade? Um problema não é que estamos sendo amigos. O problema é que a gente está perdendo a amizade. Estamos virando colega. E se a gente não cuidar, a gente vira qualquer outra coisa. Mas a gente não quer. A gente quer ser amigo. A gente quer se amar. Por isso eu quero te orientar, te sugerir que você faça algo.
Que você avalie no seu coração como as coisas estão no seu casamento. Se estão boas, podem melhorar. Se estão difíceis, podem ser resolvidas. Porque tudo se resolve, viu? Eu com a minha esposa, vocês sabem, nós somos especialistas em educação conjugal. Passamos por tantas coisas. Ajudamos tanta gente. E a gente nunca teve um casamento que teve de fato disposto a ser amigo um do outro que não foi resolvido. Todo casal que a gente encontrou que teve disposto a ressignificar a relação, que teve disposto a amar o outro, a se colocar no seu próprio lugar e fazer aquilo que é devido. Todo casal que abriu mão de ter o divórcio como uma pronúncia, como um valor, como uma possibilidade. Todo casal que fechou as portas para qualquer tipo de separação, seja emocional, seja física, seja qualquer casal. Todo casal que respeitou a aliança, respeitou essa amizade, respeitou o amor, a natureza da relação, respeitou o outro, respeitou a si mesmo, respeitou o fato de que a gente não se casa para ter decepções e para jogar nada no lixo, mas a gente luta por isso e é isso que faz o casamento ser um casamento. Todas as pessoas que falaram sim para si, sim para o outro, sim para ambos, foram restaurados. Foram restaurados. E você pode experimentar coisas maravilhosas no casamento. Você pode, assim como todo casal, no dia a dia, ter coisas difíceis, passar períodos tensos. Tem aqueles casamentos que passam por aquilo que a gente chama de semiárido, né? Relacional, aquele meio que desértico, só tem cacto, não tem flor, não tem beija-flor, não tem nada bonito, colorido, é só areia e cacto e vento, sabe, terra no olho e aquela coisa seca. Todo casamento passa por isso. São períodos de ajustes, de maturidade, de trocas de nível, né? Os níveis vão mudando e essas transições algumas vezes são caóticas, mas nos levam a lugares maravilhosos. E no final das contas, quando você chega do outro lado, você percebe que está num lugar muito melhor, muito mais agradável e que valeu a pena todo o processo. Valeu a pena pelo outro, por ver o sorriso, por ver a cumplicidade, por ver a nova qualidade do olhar, a nova qualidade da intimidade sexual, a nova qualidade da paciência, a nova qualidade do silêncio que respeita o outro, a nova qualidade do cuidado do outro quando fala as coisas que sempre falou, mas agora tem um valor diferente. Porque o amor está diferente, ele está mais profundo, está mais maduro, a amizade está mais brilhante, está mais robusta. A gente está mais interessado no outro. Paramos de pensar só em nós e começamos a pensar em ambos. A gente para de pensar só na gente e começa a pensar em nós, no outro. De que tudo aquilo que eu quero, sonho e desejo está construído sobre o outro. E eu preciso cuidar do outro. Para que a gente construa junto um lugar para ambos. E todos sejamos felizes como o Senhor sonhou quando criou um casal. Deus criou um casal e colocou num jardim, num paraíso. Deus só quis o melhor em todos os momentos. E quando Deus está no negócio, quando a gente coloca Deus e coloca os elementos no lugar, a gente começa a desfrutar daquilo que Deus quis. Casamento deve ser a melhor experiência de todo ser humano. E você precisa decidir ser a melhor experiência humana
para o teu esposo ou para a tua esposa. Então, fechando o meu convite, que eu comecei a fazer lá atrás, né? Eu quero sugerir que você marque essa pessoa nesse vídeo, não sei onde vai estar. De repente eu vou colocar em vários lugares. Se não der para marcar, envie, mas marque essa pessoa e diga assim para ela: eu estou comprometido ou comprometida a ser a melhor experiência humana para você, porque existem coisas que são só para essa vida e eu quero ser a sua melhor experiência humana nessa vida, naquilo que depender de mim. Eu estou comprometida, estou comprometido com isso. Esse é o meu voto que eu faço todo dia para minha esposa. Muitas vezes eu falo, outras vezes eu só sinto, mas todos os dias eu trabalho por isso. E eu tenho o melhor casamento que alguém pode ter. Tenho a melhor esposa que alguém pode ter. Nós nos cultivamos um ao outro. E você pode viver isso. Ah, vocês não têm problema? Claro que a gente mais tem problema. Só que eles não nos afetam como casal. Nada entra no meio da gente. Tudo se abala ao nosso redor. A gente não. A gente não. E não é porque a gente é perfeito. É porque nós decidimos amar um ao outro, nos tornarmos ensináveis, corrigíveis e sermos bons amigos. Marque aqui essa pessoa que você ama e que você está disposta a mostrar que ama, sendo a melhor experiência humana, lendo, aprendendo, crescendo, ouvindo, estudando, mergulhando no seu papel como esposa, como esposo, buscando aconselhamento, buscando palestras, buscando tudo aquilo que é necessário, investindo em ser o melhor para o outro. E você vai ver que muitas vezes é uma semente amarga, porque significa morrer para si mesmo. Mas é uma semente amarga de frutos muito doces quando você começa a colher os frutos de uma entrega verdadeira pelo outro. Você vicia na entrega. Você vicia em pensar no outro todo dia. Você vicia em tentar melhorar, em agradar, em surpreender o outro. Você se vicia em ser bênção. Marque alguém aqui, compartilhe isso. E que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja.